Eclesiastes 1, 8, do 1 ao 17. Assim diz a palavra do nosso Deus: quem é como sabe? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te aprestes em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo a obra dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia, nem de noite vê o homem, sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E, ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Oremos mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida, será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações e que saiamos daqui mais parecidos com teu Filho Jesus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Outro dia eu estava lendo um site, meus irmãos, e lá tinha 9 dicas de como viver bem a vida. Lá tinha 9 lições sobre como viver a vida e ter uma vida boa. E essas lições eram as seguintes: alimentar-se bem, dormir bem, se hidratar, não fumar, atividades físicas, atividades mentais, estar ativo, ter amigos e fazer exames periódicos. O problema é que você pode ter essas 9 atividades, essas 9 rotinas na sua vida, e mesmo assim chegar no fim da vida, olhar para trás e falar assim: minha vida não foi tão boa como eu gostaria que fosse. Eu não matei ninguém, eu não bebi, eu me hidratei, eu comi bem, eu bebi legal, água. Só que parece que faltou alguma coisa. Porque as lições que nós aprendemos, elas nos ensinam práticas de como viver, mas elas não ensinam o fundamento de como viver para que a vida seja boa. Elas nos ensinam como nós devemos seguir as regrinhas lá para levar uma vida saudável,
mas ela não conta com a seguinte mensagem: será que vale a pena essa vida? Será que vale a pena viver assim? É claro que você tem que se alimentar bem, comer bem, dormir bem, ter boas noites de sono, não fumar, praticar atividades, mas isso não é o essencial de como a vida deve ser vivida, para que ela seja uma boa vida, para que ela seja uma vida que tenha valido a pena ser vivida. E por isso a palavra de Deus nos ensina, e Salomão nos ensinará como viver de um modo agradável ao Senhor, como viver de um modo que é bom, como viver de um modo que vale a pena viver, como viver de um modo que no final da vida nós olharemos para trás e falaremos assim: eu tive uma boa vida, eu vivi bons anos da minha vida. E é sobre isso que eu quero trabalhar essa noite, no sermão que tem por tema como viver a vida. Se nós temos trabalhado ao longo de Eclesiastes o descobrimento do sentido da vida, hoje nós falaremos de como viver essa vida. E a primeira lição que o texto nos traz é que nós devemos viver essa vida cuidando da boca. Do verso 1 ao verso 4, Salomão vai nos ensinar a viver a nossa vida tomando conta da nossa boca, guardando a nossa boca. E ele diz, e é interessante que ele diz que nós devemos guardar a boca, primeiro, para produzir sabedoria. E do versículo 1, ele vai deixar claro que aquele que tem a correta interpretação, aquele que tem a correta palavra, esse quando fala, quando usa a sua boca para falar o que é correto, com boa interpretação, no momento apropriado, ele é capaz de mudar vidas e levar sabedoria às demais pessoas. Então nós precisamos guardar a nossa boca para saber o que falar, como falar, quando falar, porque sabendo agir assim e sabendo usar a nossa boca para proferir bênçãos, nós temos a capacidade, através da fala, de mudar vidas, mudar corações e mudar pessoas de modo geral. Levar sabedoria a pessoas que não tinham sabedoria alguma, bem como mudar a situação de pessoas, tirando-as da tristeza, da dureza de coração e dando um rosto novo, um coração novo. Mas nós devemos guardar a boca não só para produzir sabedoria, nós devemos guardar a boca também por obediência ao Senhor. E é interessante que aqui o Salomão vai usar o imperativo que vai dominar esses 4 primeiros versículos, que é: guarda a tua boca. E ele diz então: guarda a tua boca, porque você jurou ao Senhor. E nós precisamos aprender a ouvir o que nós vamos falar, ou ver, prestar atenção no que nós vamos falar, não só para produzir sabedoria, mas também por obediência a Deus. Será que o que eu vou falar é algo que Deus quer que eu fale? Será que o que eu vou falar é algo que Deus se alegrará com tais palavras? Será que o que eu vou falar é algo que eu preciso falar? Ou se eu falar só vai trazer ruína para mim e pecado, e vai envergonhar o nome do Senhor? Então nós precisamos cuidar da nossa boca, não só por causa dos outros, mas também por causa de Deus. Porque nós prometemos ao Senhor, e todos nós que professamos a nossa fé em Cristo, todos nós que já anunciamos que mudamos de vida, todos nós já dissemos que a nossa vida agora pertence ao Senhor, ao Deus de nossas vidas. E se pertence a Ele, o nosso falar também é dele. Por isso que eu não posso falar o que eu quero por livre e espontânea vontade. Eu tenho que falar aquilo que condiz com a lei do nosso Deus. E além de produzir sabedoria e de ser um ato de obediência, nós devemos guardar a nossa boca, porque as palavras
têm poder. E é interessante como as palavras, elas, quando bem empregadas, elas têm capacidade, elas têm poder para transformar corações, mas quando mal empregadas, elas têm poder para te colocar em enrascada. A palavra, quando mal usada, quando você abre a sua boca para falar o que não deveria, aquilo tem capacidade de te trazer malefícios que talvez você colha durante anos. Problemas que você vai ter durante anos por causa de palavras malditas. Ou no sentido literal, malditas da coisa. Nós precisamos então entender, meus irmãos, que as palavras que nós proferimos têm poder tanto para a nossa glória quanto para a nossa destruição, e que por isso nós precisamos aprender a observar e guardar a nossa boca e prestar atenção no que nós temos falado no nosso dia a dia. Se temos falado aquilo que agrada ao Senhor, em obediência ao Senhor, capaz de levar sabedoria e mudança às pessoas, ou se nós temos amaldiçoado outras pessoas e amaldiçoado as nossas próprias vidas com a nossa língua. Eu acho engraçado como famílias brigam às vezes por palavras malditas. Como tem pessoas que não se falam há anos, porque o fulano de tal, há 50 anos atrás, falou algo que não deveria ter falado. Ou como você às vezes se colocou, e todo mundo já se encontrou nessa situação, de ter prometido alguma coisa e depois olhado para a promessa e falado assim: para que eu fui falar que eu ia fazer tal coisa? Para que eu fui abrir minha boca em determinado momento para falar que eu ia fazer, ou que podia deixar comigo que eu resolvia? Cuidado com sua boca, porque ela é capaz de trazer mudanças, de fazer maravilhas. E se nós olharmos o mundo, muitas vezes é transformado, ideias são anunciadas através de discursos, mas a mesma língua que exalta é a língua que pode te trazer ruína. Então cuidado com o que você tem falado, cuidado com o que você tem prometido por aí, cuidado com a tua boca, observa o teu falar todos os dias da tua vida. Isso nos traz lições, e a primeira então é cuidado, para que a sua boca seja fonte de bênção e não de maldição. Cuidado que quando as pessoas ouvirem você, para que quando as pessoas ouvirem você, ouvir o seu palavreado, ouvir as suas palavras, ouvir o que você tem para dizer, as suas palavras sejam temperadas com sal e produza coisas boas nas pessoas. Produza mudança verdadeira. Traga conforto, ânimo para quem está escutando. E não só maldição. E nós muitas vezes, para termos a razão em determinados momentos, nós usamos a nossa boca não para abençoar, mas nós usamos a nossa boca para amaldiçoar. E palavras que não deveriam ser ditas, nós usamos só para sair em determinados momentos como os ganhadores ou cheios de razão. Mas Deus nos chama a olharmos o nosso linguajar e percebermos se nós temos sido fontes de bênção ou de maldição para nós mesmos, para nossa família e para aqueles que nos rodeiam. E que nós lembremos de Cristo sempre, e como Jesus nunca falou algo inapropriado. Pelo contrário, sempre era a palavra certa, no momento certo. Quando precisava consolar, consolava. Quando precisava subir o tom, subia o tom. Sempre guardando a sua boca para obedecer ao Senhor e levar sabedoria e mudança aos corações dos pecadores que o escutavam. Que nós também possamos ser assim como o nosso Senhor.
Que a nossa boca seja fonte de bênção na vida das pessoas. Que nós usemos as nossas palavras para levar o Evangelho de Cristo e levar a Cristo aos corações que não o conhecem. E que você seja conhecido como alguém que fala a palavra de Deus, e não como alguém que usa a boca para falar o que não deveria, contar o que não deveria, amaldiçoando a si mesmo, o Deus a quem você serve e quem está na sua família e ao seu redor. Então, o primeiro estilo de vida que nós devemos ter, além daqueles que nós vimos físico, é cuidado com a sua boca, que a sua vida seja marcada por alguém que cuida do falar. A segunda lição do texto é que nós devemos viver uma vida obedecendo às leis do Senhor. E do versículo 5 ao versículo 9, Salomão vai deixar isso claro, deixando evidente que nós devemos, em todo o tempo, obedecer às leis do nosso Deus. E do versículo 5 a 9, Salomão vai nos trazer 3 princípios e 3 necessidades de nós observarmos as leis do Senhor, as leis do nosso Deus. E a primeira delas é que nós devemos observar as leis do Senhor e obedecer às leis do Senhor, para nós sabermos quando e como agir. E no versículo 5, Salomão deixa isso claro, porque quem guarda o mandamento em nenhum momento faz coisa errada. Se você viver uma vida de obediência ao Senhor, você nunca vai estar fazendo a coisa errada. Você sempre vai estar fazendo o certo, no momento certo. E nós precisamos aprender a obedecer à lei de Deus, para que em todo o tempo da nossa vida a gente esteja certo. Certo no falar, certo no proceder, certo em como agir. Além de saber como e quando agir, nós também devemos observar as leis do Senhor, porque a gente não conhece o futuro. E do versículo 6 ao versículo 7, Salomão nos ensina isso, dizendo que há algo que nos limita, que é um mal, ele chama de mal que cai sobre nossas vidas, que é: você não sabe o futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer no seu trabalho. Você não sabe o que vai acontecer na escola. Você não sabe o que vai acontecer. Então, como estar preparado se eu não sei o que vai acontecer? Obedecendo às leis do Senhor. Então, de modo claro, Salomão nos ensina que viver em sabedoria é viver em obediência. Que sábio é aquele que vive obedecendo à lei de Deus em todo o tempo. A gente não sabe o que nos acometerá no futuro, as provações que virão, e muitas vezes nós damos brecha, e nessas brechas é que nós somos pegos com as calças nas mãos, todo errado, fazendo besteira e sofrendo as consequências dos nossos próprios atos errados, por dias, semanas, anos, talvez pela vida inteira. Para não cair no erro, o remédio então é: obedeça a Deus o tempo inteiro. Viva em obediência o tempo inteiro, e assim nunca você estará errado. E nós precisamos obedecer às leis do Senhor, porque nós somos limitados. Isso é importante porque do verso 8 ao verso 9, Salomão vai dizer o seguinte: não tem muito o que fazer a respeito do mundo em que nós vivemos, porque é um mundo caído, e vai haver momentos de opressão, vai haver momentos de injustiça,
vai ter momentos em que as pessoas vão oprimir você, vai ter momentos que não vai dar certo, não vai ser do jeito que é para ser, que vai dar errado dentro dos seus planos, que você vai olhar e falar assim: isso é injusto. E o melhor remédio para uma vida assim, para essa incerteza, essa nossa limitação, é ter a consciência limpa de que nós estamos fazendo o certo o tempo inteiro. De que pode vir a justiça ou a injustiça, nós estamos corretos diante do Senhor. E para isso nós precisamos obedecer à lei do nosso Deus. Eu gosto de ver alguns programas na TV, aqueles programas que não vai levar para lugar nenhum da vida, mas você fica lá, põe na TV e esquece da vida um pouco. E às vezes eu vejo aquele pessoal que se prepara para o apocalipse, e aí constrói bunker, ração, tem comida para 15 anos lá, tem água para 15 anos, esperando o apocalipse zumbi, ou a bomba nuclear. A gente sabe que a chance disso acontecer é mínima. Mas se você soubesse que essas coisas poderiam de fato acontecer, nós começaríamos a dar valor para essas coisas. Por exemplo, você sabe que pode ficar doente, que seu filho pode ficar doente. Isso é uma realidade que existe. Isso é uma possibilidade real. Então você vai lá e previne vacinando o seu filho. Nós sabemos o mundo que nós vivemos, nós sabemos que às vezes as coisas não saem do jeito que nós queremos, nós não sabemos do futuro. Como então viver nesse mundo precavidos através da obediência ao Senhor? Obedecendo a Deus, pode vir o que for, nós sempre estaremos corretos. Pode acontecer o que for, nós sempre estaremos do lado certo da coisa. Então vive em obediência. Vive em obediência como um ato de sabedoria, como um ato de uma vida sábia, como alguém sábio. Um verdadeiro sábio vive em obediência ao Senhor. Um verdadeiro sábio vai viver a sua vida, gastar os anos da sua vida em obediência ao Deus da sua vida, em obediência à lei do Senhor, em obediência a tudo que Deus nos ensina. O melhor estilo de vida que nós podemos ter, o melhor jeito de viver então é obedecendo a Deus. E mais uma vez eu peço para você lembrar do teu modelo de homem, que é o Deus homem, Jesus Cristo. E como Jesus viveu uma vida de plena obediência ao Pai. Como Jesus, nenhum pensamento dele foi longe da lei do Senhor. Como em todo o tempo Jesus cumpria a lei, obedecia ao Senhor. E nós falamos: olha, ninguém foi melhor que Jesus, ninguém viveu como Jesus viveu. E nós precisamos viver iguais a Cristo. Para viver iguais a Cristo, nós precisamos aprender a fazer o que Ele fazia. E Ele fazia era obedecer à lei do Pai. Não tem segredo. Se você quer viver uma vida em obediência, ou uma vida em sabedoria, você precisa viver uma vida de obediência ao Senhor. Então, dentro dos estilos de vida, nós precisamos cuidar da nossa boca, obedecer ao Senhor. A terceira lição que o texto nos traz é que nós devemos levar a nossa vida temendo a Deus. E do versículo 10 ao versículo 13, Salomão nos ensina justamente isso. E ele nos ensina que nós devemos temer a Deus, do versículo 10 a 13, mesmo quando as coisas são injustas. No versículo 10 a 11, Salomão deixa isso claro, dizendo que nós devemos temer a Deus o tempo inteiro. Mesmo quando todo mundo estiver errado e te pressionando para fazer o que é errado, mesmo quando a injustiça estiver de tal modo que você acha que você tem que ser injusto,
Deus está nos chamando a obedecê-lo e temer não aos homens, mas a Ele. Temer não aos injustos, mas ao Senhor. Eu gosto de uma passagem que Jesus diz assim: olha, não tema os homens, não tema quem mata o seu corpo, mas antes e sobretudo, tema a quem pode matar a sua alma. A gente precisa aprender a temer a Deus em todos os momentos da nossa vida, quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. O nosso temor ao Senhor precisa se manter intacto. E nós precisamos temer a Deus, porque o bem virá sobre os que temem a Deus. E no versículo 12, Salomão deixa isso claro, dizendo: olha, temer ao Senhor vale a pena. Temer ao Senhor tem resultado, tem fruto. Porque mesmo que você sofra com as injustiças, mesmo que você sofra com as pessoas te injuriando, maldizendo você, mesmo assim, aqueles que temem ao Senhor são benditos de Deus. E portanto, temer ao Senhor é algo que vale a pena. E se você ler bem o versículo 12, ele vai dizer: ainda que o pecador faça o mal 1.000.000 de vezes, ainda que o mal sobre a sua vida venha 1.000.000 de vezes, ainda que o ímpio prospere 1.000.000 de vezes, mesmo assim, eu tenho certeza de que é bom temer ao Senhor, e de que o bem virá sobre aqueles que temem a Deus. O problema é que a gente às vezes quer justiça nesse mundo caído, a gente quer ser exaltado nesse mundo caído, mas Deus não nos chamou para vivermos nesse mundo caído por toda a eternidade. A nossa fé não tem que estar aqui, a nossa fé tem que estar no que há de vir. E aqueles que temerem a Deus aqui herdarão um novo céu e nova terra, mas aqueles que não temerem a Deus perecerão por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, sofrendo por toda a eternidade num lugar que é pior que o inferno, que a Bíblia diz que nesse lugar de lago de fogo e enxofre até o inferno é jogado dentro. Então nós precisamos aprender que o mal virá sobre os que não temem a Deus. E no versículo 13 ele deixa isso claro, dizendo que ainda que o ímpio prospere, o ímpio vai morrer do mesmo jeito, e um dia ele vai sofrer por toda a eternidade. O Salmo 49, versículos 6 a 8 diz o seguinte: dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Tem gente que faz de tudo para prejudicar, tem gente que faz de tudo para fazer mal, mas um dia eles pagarão por toda a eternidade. Um dia Deus cobrará deles por toda a eternidade. Então, meus irmãos, não invejemos os ímpios, pelo contrário, façamos o bem, temamos ao Senhor, façamos aquilo que Deus nos chamou, façamos aquilo que Deus nos chamou para vivermos, façamos o bem, obedeçamos ao Senhor, para que a gente possa ser encontrado nesse rol daqueles que viverão no novo céu e nova terra, junto do Senhor Jesus. Jesus que foi perfeito, Jesus que em tudo obedeceu e em tudo temeu ao seu Pai. Que assim nós também vivamos uma vida de temor ao Senhor, uma vida temendo ao nome do nosso Deus, temendo o Senhor das nossas vidas, para que nós possamos viver com Jesus para todo sempre. E a última lição, o último motivo aí, o último ensinamento de como nós devemos viver a vida, se encontra no versículo 14 a 17, em que Salomão nos diz que nós devemos nos alegrar na graça de Deus.
se a nossa vida deve ser marcada por pessoas que guardam o falar, que obedecem à lei do Senhor, que temem a Deus, a nossa vida também tem que ser marcada pela alegria na graça do Senhor. E no versículo 14 a 17, Salomão nos ensina isso. E ele diz que nós devemos nos alegrarmos no Senhor sem depender de obras humanas, ou sem depender do resultado das nossas obras, porque as nossas obras podem tanto não dar fruto, ou o ímpio pode sobressair a nós, o ímpio pode ter um resultado melhor que o nosso, e nós muitas vezes colocamos a nossa fé, nós colocamos a nossa alegria nos resultados que virão, ao invés de colocar alegria no Senhor. Por isso que nós muitas vezes olhamos e falamos: Senhor, eu tenho feito tanta coisa, mas o fulano que nem teme ao Senhor parece que prospera mais. Então a gente precisa aprender a não colocar as nossas alegrias nos resultados das nossas obras, porque há injustiça no mundo. Nós precisamos colocar a nossa alegria na graça de Deus, entendendo que Deus derrama a sua graça através das obras que nós estamos realizando. É interessante porque Salomão diz que ele procurou alegria e ele viu que a alegria estava no desfrutar nas obras do Senhor, no desfrutar do comer, do beber, do se alegrar no trabalho em si. Interessante porque Salomão não nos ensina a colocarmos a nossa alegria nos frutos do trabalho, mas a colocarmos a nossa alegria naquilo que nós temos vivido diariamente. É olhar para as refeições que nós fazemos e agradecer ao Senhor e ter a alegria de poder cear com a família, de poder beber um copo d'água, de poder trabalhar pelo trabalho em si, de poder ser útil na sociedade. E que nós precisamos aprender a ver essas pequenas coisas como graça do Senhor sobre as nossas vidas. E por isso nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor, e não no que a gente pode ou não pode ter, porque isso é incerto. Podemos ou não podemos ter, mas quando nos alegramos no Senhor, nós aprendemos que o Senhor é a nossa fonte de alegria, e que se Ele é a fonte de nossa alegria, nós sempre estaremos alegres, independente dos bons ou dos maus momentos. E nós precisamos colocar a nossa alegria na graça de Deus, porque o homem é incapaz de alcançar alegria pelo seu próprio esforço. E há muita gente, meu irmão, minha irmã, que busca alegria pelo próprio esforço e acaba vivendo uma vida de infelicidade, que acha que ter dinheiro, que ter sucesso profissional, que isso traz alegria, e quando alcança vê que não tem alegria. O homem é incapaz de si mesmo, de encontrar alegria em si mesmo, porque a fonte da nossa alegria tem que ser aquele que nos criou, tem que ser aquele que derramou a sua graça e derrama a sua graça e as suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre o nosso viver. Mais uma vez eu estava lendo coisa na internet, e aí eu li lá como ser alegre, como ter uma vida alegre. Lá dizia: enxergue o melhor das pessoas, enxergue o melhor de cada situação, tenha emoções positivas durante o dia. Que mais que falar? Supere as dificuldades. Só não respondeu uma pergunta: como eu faço tudo isso quando eu sofro com a injustiça? Quando eu vejo alguém fazendo mal para mim, para minha família, como eu olho para o cidadão e falo assim: puxa vida, viu? Como que eu vou, qual que vai ser o que eu vou aprender de bom com o cidadão aqui? A gente precisa parar, meus irmãos, de colocar a fonte de alegria nossa nesse mundo, porque nada nesse mundo é capaz de suprir a nossa felicidade. E quando nós nos pegamos, nós estamos nos cobrando além da conta,
vivendo vidas de ansiedade e depressão, porque nos colocamos uma cobrança indevida por encontrarmos felicidade e razão de existência num mundo caído, quando Deus nos chama a colocarmos a nossa alegria e a nossa felicidade e a nossa razão de existência nele, entendendo que tudo o que temos é graça do Senhor. Nada é nosso, tudo vem de Deus. E Deus nos derrama a sua graça, nos dando o privilégio de desfrutar dessas coisas. Porque você não é dono da sua família, você não é dono dos seus filhos, dono é quem criou todos eles. Mas o Senhor deixa com que você desfrute da sua família, dos seus filhos, de bens, mas a gente precisa entender que isso não deve ser a fonte da nossa existência, nem a fonte da nossa alegria, mas que é o Senhor a fonte. Porque se vier coisa boa ou coisa ruim, em todo o tempo nós estaremos alegres. E como ensina Paulo aos Filipenses, mesmo preso, algemado, mesmo apanhando, eu ainda sou feliz. Mesmo com espinho na carne aqui, mesmo com tudo, eu ainda sou alegre. Porque o apóstolo entendeu que a alegria dele estava no Senhor. Nós vimos então que a nossa vida deve ser marcada, meus irmãos, e o nosso estilo de vida deve ser de discípulos, imitadores de Cristo, do Filho de Deus, guardando a nossa boca para abençoar e bendizer a Deus, obedecendo a lei do Senhor, sabendo o que e como fazer diante das pessoas e de Deus, temendo ao Senhor em todo o tempo, sendo alegres, não nos importando as circunstâncias, mas o Deus que nos molda através dessas circunstâncias, o Deus que nos dá alegria através do que temos. Que você possa então ser mais parecido com o Filho de Deus, que você possa então crescer nesse conhecimento, abandonando as práticas pecaminosas e adotando um estilo de vida que se pareça mais com o Filho de Deus, abandonando o estilo de vida em pecado e vivendo agora em sabedoria, como o Filho de Deus viveu, guardando o seu falar para abençoar pessoas, guardando o seu coração em obediência às leis do Senhor, guardando a sua fé, temendo ao Senhor todos os dias, e guardando a sua alegria no próprio Deus,